Vamos lá, Fabiola. Como a essa altura os ouvintes, as ouvintes já estão acostumados, e o crime, que inclusive ocupou parte do noticiário pelos julgamentos do STF, é um crime um pouco diferente, porque ele é um crime que basta a tentativa. Então, é tentar destituir governo legitimamente eleito, tentar impedir o exercício de poder constitucional, né? E não parece ter muita sombra de dúvida de que o presidente da República, em exercício, reunir as Forças Armadas e convidar, ou propor, ou pedir um golpe é tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Então, quanto a isso, em havendo outras provas, além da pura colaboração, porque a lei veda, né, a condenação com base apenas na colaboração, eu não teria nenhuma dificuldade em concluir que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria, então, cometido este crime, né? Agora, a sua segunda pergunta é um pouco mais delicada, né? A prisão preventiva, ela é uma prisão para garantir o sucesso de uma investigação, de uma ação penal. Então, o que justifica uma preventiva? Coação de testemunha, tentativa de fuga, né? Fatos contemporâneos, e aqui é que está a chave da questão, que mostre que hoje, se o investigado, por exemplo, Jair Bolsonaro, não estiver preso, a solução daquele caso fica muito prejudicada, né? Do ponto de vista frio, não me parece que seja o caso de uma preventiva agora. Agora, eu preciso fazer uma distinção aqui. Quem vai decidir isso é o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes tem usado uma régua diferente para as preventivas. Veja o caso do Silvinei. O Silvinei já não era mais o chefe, né, o responsável pela Polícia Rodoviária Federal, né, já não estava nem exercendo o cargo propriamente do governo federal, estava em outro estado, e bastou para o ministro Alexandre decretar a sua prisão a possibilidade de constranger testemunho. Bom, se essa mesma premissa se mantiver, então a prisão de Jair Bolsonaro passa a ser plausível, né? Então, eu tenho preferido sempre responder essa pergunta em dois tempos. O que seria o normal, segundo a lei, e como o ministro Alexandre tem aplicado nesses casos concretos. Davi, boa tarde, Sakamoto aqui. Boa tarde, meu caro. Com relação aos ministros militares, né? Porque essa minuta de golpe, esse plano golpista, intervir no TSE, anular a eleição, prender adversário político, né? Depois o pessoal falava que o Brasil ia virar uma Venezuela, realmente, né? Mas por outro sentido. Mas e aí o que acontece? Segundo o CID, o almirante Garnier teria demonstrado favoravelmente um apoio ao golpe, né? Mas os outros comandantes militares também teriam ouvido a proposta, ou seja, o Batista Júnior, né, o brigadeiro, e o general Freire Gomes, né, que estava à frente do exército naquele momento. Não, como é que fica essa figura desses três? Porque tudo bem, o Garnier apoiou, teria apoiado, mas os outros dois ouviram, né, uma proposta de golpe de Estado, né? Não recai nenhuma responsabilidade sobre eles, uma vez que eles são funcionários públicos? Obrigado, Sakamoto. Bom te encontrar aqui. A resposta também não é muito simples, tá? Vamos lá. O que diz o Código Penal? Né? Aqui, o ajuste, a determinação, a instigação, né, diz o Código Penal, só são puníveis quando o crime é ao menos tentado. E aqui eu volto para aquele começo da nossa conversa, que esse é um crime diferente, que ele já pune a tentativa em si, né? Portanto, há um caminho, sim, legal, dogmático, interpretativo, de que a aceitação do então chefe da aeronáutica ao golpe é suficiente para tentar, para caracterizar como pelo menos uma participação na tentativa de golpe. Tá? Eu acho a questão dos demais um pouco mais delicada. Por quê? Formalmente,
não há nenhuma dúvida de que ambos deveriam ter, se não dado voz de prisão para Jair Bolsonaro, porque evidentemente o que ele falava ali era um crime, não tinha margem interpretativa diferente disso. No mínimo, então, provocado às autoridades competentes, nesse caso, notadamente o Procurador-Geral da República e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Agora, o crime, Sakamoto, quem mais nos ouve, né? Eu vou tentar evitar o jargão ao máximo aqui, tá? Mas ele precisa de 3 ingredientes. Esse ingrediente que a gente falou que está presente para o crime de prevaricação é a adesão do fato à norma. Então, quem for ler prevaricação lá no Código Penal ou no Código Penal Militar vai encontrar essa hipótese, tá? Agora, um terceiro e último ingrediente se chama culpabilidade, né? Que nós perguntamos o seguinte: dava para exigir daquelas pessoas naquele contexto uma conduta conforme o direito? E aqui eu acho que a gente tem que respirar um pouquinho e esperar os fatos amadurecerem, né? Porque um movimento brusco desses agentes poderia representar, por exemplo, a remoção deles da posição de chefia, com a possibilidade de um mais, digamos, com mais apetite para o golpe, assumir o comando daquelas forças, né? Então, de novo, formalmente é prevaricação. Acho que a gente tem que amadurecer um pouco, porque me parece seria plausível a ideia de, bom, se eu tentasse alguma coisa brusca, eu ia ser removido, e aí o golpe poderia, né, eu ia ser substituído e alguém poderia dar sequência ao golpe. E, de certa forma, foi o que aconteceu em 2021, né? Porque o Bolsonaro removeu os 3 chefes militares, né? Já colocando os chefes militares que, na opinião dele, eram mais flexíveis na avaliação dele as suas necessidades. Ele poderia dobrar a aposta nesse caso, né? Eu acho plausível esse caminho, portanto, né, sem tirar conclusões precipitadas, vamos ver como esse tema amadurece. Ô, professor, o senhor falou aí, muito, muito interessante a sua análise, até porque a gente não tem os detalhes de como é que foi essa conversa, né? Nem muito menos essa minuta, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro recebeu isso, foi nessa reunião. O que ele teria falado para esses militares? Mas o senhor disse algo muito forte, que dependendo desse conteúdo, eles poderiam dar voz de prisão a Bolsonaro, é isso? Se ele falasse, vamos dar um golpe, né? Algo nesse sentido. Como é que seria? Eu só queria entender um pouco mais, quando o senhor fala dessa prevaricação e o que eles poderiam ter feito imediatamente, no ato, né? Como é que seria isso? Que conteúdo teria que ser esse da conversa entre eles para uma voz de prisão a Bolsonaro? Olha, Fabiola, qualquer coisa diferente de... Gente, essa minuta passou aqui pela minha mão, é plausível? Vocês acham que juridicamente isso se sustenta? O que já seria uma conversa esquisitíssima para o presidente da República ter com as Forças Armadas. Se ele tivesse dúvida jurídica, ele tem outros consultores oficiais para isso, né? Portanto, muito provavelmente, se houve uma reunião com a minuta na mão e alguém se recusou, isso pressupõe uma sugestão, um pedido, né, um estímulo, porque você não recusa uma pergunta, você recusa uma ideia, uma ordem, né, uma sugestão, né? Obviamente, se essa sugestão passa por intervenção no TSE, destituição de ministro do Supremo, impedir a posse do presidente eleito, é obviamente um crime, é obviamente um abuso, e eles estariam autorizados pela lei a dar voz de prisão ao presidente da República. De novo, não é tão simples assim, né? Uma coisa é o que está formalmente na lei, né? O jogo de poder, o jogo de cena, as circunstâncias concretas precisam ser muito bem entendidas, né? Caberia então o que ao chefe do Exército dar voz de prisão também ao comandante da Aeronáutica, ao Bolsonaro? Quantos eram os presentes, né? Qual que era o apoio? Uma coisa é ele ter o apoio dos seus comandados para não seguir no golpe. Ele permaneceria tendo esse apoio se desse uma voz de prisão, né? Ou
isso ia gerar uma intentona, ele ia ser removido, e aí que ia tudo para o vinagre, né? Então, Agora, diga. o professor, não chama a atenção o fato de Bolsonaro não estar sendo investigado de certa maneira? Porque a gente viu agora, né, foi retomada agora, a ministra Rosa Weber, a presidente do STF, pautou para o plenário virtual o julgamento de mais 6 réus, né, envolvidos no 8 de janeiro. Tudo do 8 de janeiro, como a gente acabou de ouvir do senador Randolfo Rodrigues, né? Tudo cai no Bolsonaro, né? Que era o maior interessado desse 8 de janeiro e desse golpe aí nesse sentido, né? Não está faltando o Bolsonaro ser denunciado nesse caso, o professor? Como é que o senhor vê juridicamente ele ainda não ser investigado? Fabiola, eu acho que a gente tem que mitigar um pouquinho isso de novo, né? É, do jeito que você, inclusive, formulou, né? Tudo aponta para o Bolsonaro. Nós já vivemos essa cena com um PowerPoint do Deltan apontando para o Lula, né? A coisa foi manejada e conduzida com uma promiscuidade tal que levou à anulação de tudo, né? Então, me parece que nós, eu espero, pelo menos, nós tenhamos aprendido com esse episódio e hoje os órgãos de investigação e acusação queiram ter mais do que um PowerPoint, mais do que essa alta probabilidade e ter provas, né? Provas. Claro que aquele núcleo fanático nunca vai aceitar nada do que for colocado, mas você precisa convencer a maioria da população brasileira de que aquela acusação para em pé, né? Então, pode ser esse cuidado. E nós não podemos cravar que ele não está sendo investigado. O simples fato de ele não ter sido chamado para ser ouvido ainda não quer dizer que não haja investigação ainda em sigilo, né? Então, eu acho que prudência, né, nesse caso, sobretudo, dada a repercussão política, dado o apoio que ele ainda tem, né, pesquisas recentes mostram aí 25% dos eleitores se declarando bolsonaristas, né? A estratégia política desse grupo é uma ofensiva muito grande contra o próprio Supremo, né? Então, me parece que tudo isso só reforça o que a lei já impunha mesmo, né? De que essa acusação seja embasada com elementos muito fortes, que ainda que ele venha a ser absolvido, né, você não possa dizer que ele foi perseguido, né? Esse risco nós não, acho que não convém para a democracia que nós deixemos essas arestas aí, não.